João Paulo fez a seguinte pergunta sobre a alma. O senhor é traducionista, pré-existencialista ou criacionista? Uau, eu percebi que ele Diga. conhece, hein? Ele conhece. E essa pergunta dele nos remete para uma área da teologia sistemática que chama-se antropologia teológica. Eu explico isso. A antropologia teológica, ela vai estudar a composição do homem, sobre a origem do homem, a composição do homem, como o homem é composto, corpo, alma, espírito, se tem alma, de onde veio a alma, e aí ele nos remete para essa pergunta dele. Você é traducionista ou traducionista? Você é criacionista ou é pré-existencialista? Deixa eu primeiro explicar esses termos. Pré-existencialismo é uma filosofia platônica e também espírita, né? Dentro do pensamento platônico, os espíritos, eles são incriados, né? Existem desde sempre, porque Platão tinha uma forma de pensar através de conceitos abstratos. Ele partia do princípio de que o mundo espiritual, ele é o mundo da perfeição, perfeito. E o mundo material, o mundo da matéria, da imperfeição. Tudo que tem aqui no mundo material, o corpo, portanto, eles aborreciam o corpo, o desprezo para com o corpo, tudo que está ligado à matéria. E o que está ligado ao espírito, ao espiritual, é eterno. Logo, a alma ela é incriada. Mas este conceito de imortalidade da alma e de origem da alma não é o do cristianismo ortodoxo. Até porque o cristianismo ortodoxo, ele tem o conceito da alma tendo origem em Deus, tá? E não algo incriado, como se fosse uma divindade paralela. Agora, existe os espíritas. Os espíritas também, apesar de serem pré-existencialistas, porque o que é o pré-existencialismo? No pré-existencialismo, eles acreditam que a nossa alma existe antes de nós, como entidade corporal, existirmos. Ou seja, antes de Deus criar o nosso corpo, ele primeiro criou a alma, num plano muito anterior. Né? Por isso que é pré-existencialismo, ou seja, existe antes de existirmos. Só que o espírita crê assim, que Deus, num tempo passado, antes que nós viéssemos a existir, ele criou os espíritos. Então, para eles, por exemplo, não existe anjos, nem anjos bons e nem anjos maus. Tanto é verdade que Alziro Zarur e também José de Paiva Neto, que é da Legião da Boa Vontade, eles confessam, eles dizem que Satanás é o irmão mais velho deles. Então, para você ter uma ideia, Satanás não é uma entidade maligna, não, é o irmão mais velho. Porque, no final, eles acabam sendo também, agora abrindo um link aqui, do ponto de vista soteriológico, eles têm uma confissão universalista. Porque eles acreditam que, através de sucessivas reencarnações, todas as almas, todos os espíritos chegarão ao perispírito, ou seja, chegarão a um ponto de perfeição. Poderão chegar até mesmo a ser um anjo de luz, um Buda, um iluminado. Ou Jesus, por exemplo, nessa cadeia de evolução dos espíritos, ele é o espírito mais perfeito, portanto, ele não é Deus, ele não é o Filho de Deus num conceito cristão, do cristianismo. É filho de Deus como todos são, mas ele não é Deus, ele não tem o caráter, o status divino, apenas um espírito que chegou a um nível de perfeição muito grande. Mas voltando, eles acreditam que os espíritos foram criados ignorantes num passado remoto e vieram para a Terra com corpos para se aperfeiçoarem. O espírito que não se aperfeiçoa, eles chamam de espíritos atrasados. E quanto mais atrasado eles vão ficando, eles vão sendo aquilo que nós chamamos de demônios. Então, para eles não existem demônios, Satanás, diabo. Se existe o diabo, então, é o irmão mais velho da humanidade. E os demônios nada mais são do que o espírito sem luz, espíritos atrasados, que não evoluíram. E quem são os anjos bons? Não existem anjos bons dentro do Espiritismo. Existem espíritos evoluídos. E como acontece essa evolução dos espíritos? Por meio dos corpos. Então, o espírito ele vem, ele então precisa de um corpo,
E nesta vida, tudo vai ser pesado na balança. Se ele praticou bem, esse espírito vai evoluir. Se ele praticou mal, esse espírito vai retroagir, vai ficando cada vez pior. Tá? Então, na medida que ele vai se aperfeiçoando, e como é que se dá isso? Através de uma lei do karma. O karma é, por exemplo, uma pessoa nasceu cega. Ah, isso é o karma, que ele nasceu cego para ele poder pagar um pouco das suas imperfeições do passado. Ou uma mãe que tem um filho tetraplégico. Ah, o filho veio tetraplégico porque na outra vida, talvez alguém lá deixou alguém aleijado, ou ele fez algum mal, então agora é o karma dele para tanto para o sofrimento para aquele filho, como para purificá-lo também. Então, tanto o filho quanto a mãe estão sendo purificados. É uma forma deles tentarem acalmar o coração de um pai, de uma mãe desesperado, por causa do que aconteceu com seu filho. Enfim, eles são pré-existencialistas, porque acreditam que o espírito foi criado antes da existência, e, ao mesmo tempo, dentro dessa visão pré-existencialista, assim como no platonismo também, no fim, todo mundo vai ser salvo, mas salvo nessa perspectiva de salvação. Não é uma salvação como nós cremos no cristianismo, em que Cristo vai arrebatar a sua igreja, ressuscitar os mortos, transformar os vivos e levá-los para o céu. Não, não é nada disso, tá? A outra visão chama-se criacionista. O criacionismo parte do princípio de que Deus, ele cria um espírito novo e coloca dentro de um corpo. O pai e a mãe, através da fecundação, né? Ovo zigoto. E, gente, faz tempo que eu estudei isso, mitose, meiose e tal. E aí os gametas, tem toda essa linguagem aí, né? E os fenótipos, sei lá, é tanta coisa, gente, né? Isso é mais parte da genética. Quando, então, há o acasalamento aí do esperma com o óvulo, então há a fecundação, e quando essa fecundação, o que Deus faz? Coloca um espírito novinho. Aí fica assim, né, uma polêmica, porque se Deus cria uma alma nova, um espírito novo, a contaminação não está no corpo, né? Não é o corpo que é o desprezo pelo corpo. Se Deus cria uma alma nova e Deus é perfeito, então esse corpo é perfeito. E assim cria, por exemplo, Pelágio. Pelágio não acreditava que nós pecamos porque somos pecadores, mas que somos pecadores porque pecamos. Porque para ele, o pecado de Adão só teve reflexos na vida de Adão. Só ele sofreu a consequência do seu pecado. Ninguém mais. As pessoas que pecam é porque aprenderam a pecar. Em outras palavras, o homem se torna pecador por causa do contexto, do meio ambiente. É mais ou menos como é apregoado pelo marxismo, né? Mude o ambiente e o homem mudará. Mas não é assim. Mude o homem e o ambiente mudará. Porque quem estraga o ambiente é o ser humano. O ambiente foi Deus que criou, tudo pacífico, maravilhoso, muito bom, até o ser humano chegar e estragar tudo, como vocês estão vendo aí. Mas quando o homem é transformado, o ambiente, o contexto também muda. Mas fato é, então, que Pelágio cria sim, porque ele provavelmente tinha essa visão criacionista. Porque se a gente entender que a visão criacionista ela prevalece, então quem nasce, nasce sem pecado. Nasce perfeito, né? Eu penso assim até que alguém me convença do contrário, e estou aqui, gente aberto para discussão, para o diálogo, por que não, né? Agora, na visão traducianista, eu penso que é a que mais se aproxima daquilo com que apresenta o texto bíblico e que tem a ver com a queda do homem. Porque, para Pelágio, a queda de Adão só derrubou ele, não a humanidade. Agora perceba, olha o que a Bíblia diz. Por um homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado veio a morte, e a morte passou a todos os homens. E é por isso que todos pecaram. E a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, se Pelágio diz que o pecado de Adão só derrubou ele, que a gente faz com esses textos bíblicos de Romanos? O que faz com outros textos, né? Que mostra que o homem ele nasceu em pecado, como Davi confessa, né? Eu nasci em pecado e iniquidade me concebeu a minha mãe. Então, o que a gente faz com esses textos? Não há homem que não peque, né?
E você peca porque você é pecador, você nasceu pecador, né? Agora, então, a visão traducianista é que responde melhor essa questão, por quê? Na visão traducianista, não é que o homem tem poder para criar um ser humano capacitado por ele, mas Deus deu a ordem: frutificai-vos e multiplicai-vos e enchei a terra. Ou seja, Deus autorizou o homem a reproduzir um outro ser igual a ele. Igual a ele. Deus autorizou. Então, no traducianismo, a alma ela é gerada no momento da concepção pelos próprios pais. E é por isso que todos aqueles que vêm de Adão são pecadores, já nasce contaminado. É um fruto. Por exemplo, você planta uma macieira, Deus não vai lá e coloca uma macieira no lugar. Não, é a própria planta que gera a maçã. Ou melhor, não coloca uma maçã na macieira, no lugar da macieira. Mas é a própria macieira que produz a maçã. Da mesma sorte, está no próprio ser humano esse status dado por Deus dele reproduzir um outro segundo a sua espécie. Então, perceba que o traducionismo parte desse princípio. E isso, eu creio, que se alinha mais para mostrar a universalidade do pecado, a questão da queda. E por essa razão, qual é a minha visão? Sou pré-existencialista? Sou criacionista? Não. Sou traducianista ou traducionista.